Glória a Deus, seja muito bem-vindo a essa escola de crescimento espiritual. Hoje eu tenho, na segunda-feira, um culto da palavra, onde nós estaremos trazendo aqui várias lições, várias ministrações, que vão com certeza edificar ainda mais a sua vida, edificar ainda mais o seu ministério, edificar o seu dia a dia, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida cotidiana. Eu sou o pastor Alessandro Ribeiro, eu sou um pastor sênior da Igreja Despertar no Espírito, aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos colocados aqui por Deus. E durante muito tempo, nós tivemos a vontade de estar compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, em nosso espírito. E eu creio que este é o momento. Vai se chegar nesse link abaixo, vai ter esta aula ao qual você estará vendo. Embaixo tem um link que você pode estar fazendo um download da apostila desta aula. Essa aula hoje ela significa o presente da salvação, é a aula 1.3. Vamos começar a partir dessa aula. O Senhor me trouxe essa revelação para nós estarmos colocando aí, primeiramente, esta aula, o presente da salvação, amém? Você sabia que a salvação é um presente? Primeiramente, você sabia disso, que a salvação ela é um presente, é uma dádiva de Deus. E nesses ensinamentos eu vou estar colocando, você vai estar acompanhando e vai ser uma grande bênção. O que é salvação? Salvação, aqui a apostila está dizendo, é um dom ou presente dado por Deus aos homens, graças à obra redentora do seu Filho Jesus Cristo, demonstrando o seu grande amor à humanidade. Um texto muito conhecido que está no Evangelho de João, um texto bem conhecido, vai falar sobre salvação. João 3, versículo 16, muito conhecido, diz assim: porque Deus, o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira, de maneira tão especial, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vê que não é uma vida finita, não é uma vida limitada, é uma vida eterna, é por toda a eternidade, não tem fim. Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio aqui na Terra, receba uma vida eterna. E com certeza, essa vida, se você vai entender nos próximos capítulos, junto com a volta do nosso Senhor Jesus, e é tremendo da parte de Deus. Jesus entrou em nossas vidas quando nós recebemos Ele em nossos corações. Nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador em nossos corações. Para elucidar também o texto está em Efésios, capítulo 2, versículo do 8 a 9. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, uma epístola aos Efésios. Efésios é um lugar, uma província onde tinha a igreja de Éfeso. Por exemplo, se fosse o Guarujá, os guarujaenses, ou a Osasco, aos asquenses, aos paulistas, ao São Paulo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, ele escreve uma carta. E essa carta vai lá para Éfeso. Aí os Efésios. Por isso que você vai abrir a Bíblia no Novo Testamento, nessa carta aos Efésios, capítulo 2. E o versículo é o 8 e o 9 que nós vamos ler. Pois nós, são salvos pela graça, por meio da fé, não por meio de dinheiro, não por meio de méritos pessoais. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. É algo que Deus nos dá. É o dom que Deus nos dá. Não por obras, para que
para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que pode receber a salvação, receber a graça por algo que vai fazer. As obras, elas têm que ser feitas por amor e não por troca. Tudo que você faz porque já fizeram por você. Quem? Jesus já fez por você. Então você faz por amor. Você não faz por troca. Você não faz por barganha. Aleluia. Você está entendendo bem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção que diz o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A palavra Apocalipse significa revelação. No hebraico significa o véu foi tirado. Tirado-se foi o véu. Então se revela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui está dizendo sobre Jesus. Ele está às portas. Ele bate a porta dos nossos corações. Então quem bate é eu e você. São as pessoas que acreditam em Jesus, acreditam e creem que Ele é o Filho de Deus, recebe Ele pela fé, recebe Ele por amor, através da graça e através do dom de Deus. Quais são os passos para uma pessoa receber a salvação? Como é que eu faço para receber a salvação ou para me poder mostrar a salvação em Cristo Jesus para alguma pessoa, a pessoa da minha casa, do meu trabalho, uma pessoa que eu no ônibus, não importa, não existe um lugar específico para a pessoa receber a salvação. Você não precisa ir na casa de oração, numa igreja, para receber a salvação. Você recebe a salvação agora mesmo, se você não está em Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele está em todos os lugares. Ele pode todas as coisas e Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Sabe, pode estar em todos os lugares. Ele está ali, está aí com você, está aqui nesta aula agora. Porque a Bíblia nos diz que onde houver dois ou três reunidos no seu nome, Ele estará no meio de nós. Como receber a salvação? Quais os passos? O primeiro passo é conhecer o plano de salvação que Deus tem para o povo. Nós devemos conhecer o plano de salvação que Deus tem para o povo. Quem é o povo? O povo de Deus, o povo que até então você está afastado do Senhor, a pessoa está afastada. O sol, ele nasce para todos. A chuva vem para todos, para os justos e os ímpios. O frio é para todos. Mas a salvação é apenas para os filhos de Deus, não o povo de Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, muito em breve. Mas aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque falta conhecimento, sabedoria. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, está dizendo Deus, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei a seus filhos. Então, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria afasta as pessoas que são povo de Deus para se tornarem filho de Deus. Por isso que nós devemos nos achegar a Deus em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João que eu vou ao Pai. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Amém? Então significa que devemos estar apegados com Jesus, porque Ele é o verdadeiro caminho
para nós. João 14, versículo 6. Primeiro, conhecer a verdade. Segundo, crer de coração que Deus, ele levantou Jesus dos mortos para nos dar a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16, um texto tão lindo, diz o seguinte, Romanos 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo agora novamente para a igreja de Roma, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, que significa, a palavra Evangelho, significa boas novas. O Evangelho é um poder, ele é dunamis, é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! De todo aquele que crê. A salvação de quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, primeiro dos judeus e depois nós, aqueles que foram enxertados, aqueles que nós cremos e recebemos ao Senhor Jesus. E no versículo 17 diz o seguinte, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Nos Evangelhos é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim e pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós somos justos porque nós somos justificados por Cristo Jesus. Ok? Foi feito justiça. Ele é o mesmo que uma pessoa comete um delito e ela é julgada, ela é condenada, digamos, a 1 ano de prisão. Ok? Então, a pessoa ela está ali, ela foi condenada e ela foi a 1 ano de prisão. Ela cumpre a sua pena. E quando sai, a pessoa que foi lesada diz, não, eu não aceito isso. Devia ser mais tempo a prisão dela. Não. Ela foi julgada e depois ela pagou o preço dela e ela foi justificada. Ela pagou de 1 ano inteiro aquele que o juiz colocou. Então foi feito justiça. Qual a justiça que nós recebemos? Recebemos através de Cristo Jesus. Nós mesmos antes sermos pecadores, mas crendo que Jesus morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, ele nos lavou e nos purificou, nós somos justificados. Ou seja, a dívida, ela foi paga. A dívida, ela foi sanada. Aquilo que parecia impossível, o pecado ser tirado de nós, foi tirado através de Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluia! Então, conhecer o plano da salvação, crer de todo o coração. João capítulo 20, versículo 19, também diz o seguinte, João 20, 19. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou-se e pôs no meio deles e disse, paz seja com todos. Esse versículo é após a crucificação de Jesus, passando-se os dias, e olham para ele e ele diz, a paz seja com todos. Crer de todo o coração. Terceiro passo, confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Ai, pastor, eu acredito que Jesus é o Senhor. Ok. Por isso que quando você vai fazer um apelo, você está na igreja, você está num culto, você está num culto numa casa ou outro lugar, você faz um apelo. Você pede para a pessoa confessar a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 10, ele traz esse texto que vai elucidar isso. Pois com o coração se crê para justiça. Lembre-se que nós somos justificados. Com o coração nós cremos na justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com a boca se confessa para a salvação. Ok? Então, quando você coloca a mão no seu coração e vamos fazer uma oração. Eu aceito o Senhor Jesus
como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor. Em nome de Jesus, eu confesso perante a todas as pessoas que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. Este é um passo muito importante, confessar com a boca, confessar que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5 vai nos trazer isso. Pois há um só Deus, lembrando-se que Deus, o Elohim, ou El Shaddai, ele é feito com D maiúsculo. D maiúsculo. Nosso Deus é com D maiúsculo. Quando você vê uma escritura com D minúsculo, são falsos deuses. Ok? D com D maiúsculo. 1 Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Aleluia! Então, Deus está no seu trono poderoso, Ele está em todos os lugares. E como você chega a Deus? Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, pela obra que Ele já fez, eu chego diante de Ti. Então Ele é o nosso mediador, é o nosso advogado fiel, né? Arrepender-se de nossos pecados e confessá-los ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Dizer que tem que reconhecer o seu pecado e pedir perdão. Arrependimento é diferente de remorso. Eu costumo dizer que as pessoas, infelizmente, ainda têm alguns pecados de estimação, e isso tem que se tirar para poder estar de vestes limpas. Você imagina um lençol branco, ok? E cada vez que se peca, cai uma sujeira, né? Fala alguma coisa que não deveria falar, age de uma forma que não deveria agir, ok? Não perdoa, se vinga, os frutos que são da carne. Porque existe uma guerra, uma batalha. Quando nós vemos para Jesus, nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Então aquele velho homem, aquela velha criatura, ela vai se transformando para buscarmos sermos a imagem e semelhança de Deus. Pastor, é muito difícil ser imagem e semelhança de Deus. Claro, porque as pessoas já veem como Deus. Aí eu vou fazer o sol, eu vou pedir para a chuva parar. Não. Comece com coisas pequenas. Comece a amar a você mesmo. Comece a amar as coisas pequenas que estão ao seu redor. E assim você começa a amar a outras pessoas. Nós devemos começar sempre de uma forma pequena. Ninguém nasceu grande. Existe um processo para que tudo aconteça na nossa vida. Para você chegar aqui hoje, houve um processo. Para você estar aplicando tudo que você vai estar aprendendo, é o processo. Vamos viver esse processo. E devemos nos arrepender. E quando pecarmos, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, né? Quando nós pecarmos, tem que ser por acidente, não pode ser com uma convicção. Eu estou fazendo isso mesmo, eu vou fazer isso mesmo. Não. Tem que ser algo que eu não deveria ter feito isso. Estou arrependido. Vou pedir perdão. Eu vou me consertar. Eu libero o perdão. Não, você não me deve nada. Fique tranquilo. Essa é a vida de Cristo Jesus. Então, conhecer, crer de coração, confessar com a boca e cuidar da salvação. Nós devemos cuidar da salvação. Hebreus capítulo 2, versículo do 1 ao 3, diz o seguinte. Hebreus capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus 2, 1. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós
se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, pastor, uma vez salvo, sempre salvo? Não. Não. Se a pessoa ela não se arrepende, se a pessoa ela não quer recomeçar. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, versículo 29 em diante, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos, consumidos. E elas, as misericórdias do Senhor, a graça, o perdão, elas se renovam a cada manhã. Ou seja, todos os dias o Senhor recomeça com você e lhe dá uma nova oportunidade de você se arrepender. Eu costumo dizer que ninguém é condenado ao inferno, ao Hades, ao Sheol. Ninguém é condenado porque pecou. Não. As pessoas elas são condenadas porque não recebem a Jesus como teu Senhor e como seu Salvador. Elas não recebem ao Senhor, elas não creem no Senhor com todo o seu coração. E é por isso que elas ficam afastadas do reino do Senhor. Amém? Conhecer, crer de coração, confessar com a boca e cuidar da salvação. Graças à obra feita por Jesus Cristo, nós podemos hoje estarmos firmes. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26 e 27. A carta aos Hebreus, ainda hoje não sabe quem foi que escreveu. Uns dizem que foi Paulo, nós cremos, mas ainda não tem um escritor. Todos os livros nós sabemos quem foram que escreveram. Porém, essa carta tão profunda ainda nós não sabemos. Um dia nós vamos saber. Hebreus 10, 26 diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, ou continuar, depois que recebemos, preste atenção, se continuarmos a pecar, como nós fazíamos, deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade. Lembra-se que em João 8,32, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Aqueles que constituem amigos do mundo são inimigos de Deus. Então nós devemos, aquele que recebe a palavra, recebeu a palavra, está cheio da palavra, tem que se manter salvo. Tem que buscar o arrependimento diário, o perdão diário, falar com Deus diariamente para se manter firme. É um alimento. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. É um alimento que te sustenta. Se você fica uma semana sem almoçar, sem jantar, sem tomar café, né? Já deu, tem pessoa que já ficou com fome, só porque eu falei isso. Automaticamente você vai definhar, você vai ficar fraco. Seu corpo vai ficar fraco. Algumas coisas que você fazia, você já não vai mais conseguir fazer. Você não vai ter mais mobilidade. Por quê? Porque você não recebeu o alimento necessário para o teu corpo. Então antes você comia, bebia, fazia as coisas, tomava café, aí você corria, trabalhava. Hoje, vamos supor que a pessoa ela não está mais comendo, ela fica 5 dias sem comer nada, ela vai ficar fraca. Se colocar ela para fazer um serviço que ela fazia antes, pesado, ela não vai conseguir. E da mesma forma, são aqueles que são nascidos em Cristo, que aceitam a Jesus. Se você não buscar ao Senhor todos os dias, você não recebe o alimento espiritual. E você fica fraco. E quando chega as adversidades, as provas, as tentações, as coisas que o mundo nos oferece, por estar fraco, sem estar saciado, se negocia, se troca, se permite olhar com outros olhos. E este é um grande perigo para aqueles que querem se manter salvos. Devemos sim, sempre estar cheios da palavra de Deus. Amém? Quais são os benefícios da salvação? Porque existe um benefício tremendo.
Receber o perdão dos nossos pecados é um deles. Quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente de seus pecados e pede perdão a Deus, em nome de Jesus, recebe então o que? O perdão dos seus pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. Atos 10, versículo 43, nos diz o seguinte. Atos 10, 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê em quem? Crê em quem? Jesus. Recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Meu Deus, que texto maravilhoso. Todos os profetas dão testemunho de que Jesus, que todo que nele crê, recebe o perdão dos seus pecados. Então é algo tremendo. Logo essa pessoa ela vai experimentar uma mudança de vida. Uma mudança. Ela tirou o pecado. Jesus ele tirou o pecado da pessoa. Então a pessoa começa a andar numa novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4, diz sobre essa novidade de vida que a pessoa recebe através da salvação. Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Nós temos uma aula específica de batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, a glória de Deus, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, Jesus, quando ele morreu, ele foi crucificado, ele ressuscitou numa vida nova, um corpo glorificado. Esse é um presente que a salvação nos dá. A luz de Cristo ilumina a nossa vida. Começamos a caminhar em santidade. Suas vestes brancas faz resplandecer. Apocalipse de novo, capítulo 3, versículo 4. Apocalipse 3, 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Lembra das vestes brancas? Para que você não esteja, para que você esteja purificado, tire todo o pecado, né? Recomece quantas vezes for necessário, recomece. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, mais que vencedora. Não importa que o mundo te rotule, te coloque algo, não importa o que falaram de você, importa o que Deus ele já planejou para você, ok? Somos justificados, Deus nos vê justos através do nosso Filho Jesus. Quando isso acontece, experimentamos paz no coração. Você sabe que você foi justificado? Eu falei sobre isso, sobre aquela situação da prisão. Quando a pessoa é condenada, se faz justiça. Quando a pessoa ela paga a pena, toda a pena dela, que ela ficou em alguma situação, deu um exemplo de um assalto, de algo assim, então ele foi justificado, já não há mais condenação. E nós somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, fala sobre essa justiça de Deus. 1 e 2, perdão, vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé. Pela fé. Não é por placas, não é por cursos, não é por faculdades, não. Você é justificado firmes. Diga assim: eu estou firme em Cristo Jesus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que tremendo. Somos justificados, somos regenerados, somos mudados, porque o sangue de Jesus nos limpa e as coisas velhas são apagadas totalmente. Somos então novas criaturas em Cristo Jesus. Esse texto que eu gosto muito do 2 Coríntios 5,17. Portanto, 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, agora, se alguém está em Cristo,
Diga assim: eu estou. É nova criação. As coisas antigas, as velhas, já passaram. Eis que surgem novas coisas. Eis que surgiram coisas novas. Nós somos regenerados. Somos adotados também por Deus, o benefício da salvação. Justificado, recebe perdão, somos regenerados e somos adotados por Deus. Deus nos adota, nos apacenta, nos faz filhos, nos faz herdeiros, co-herdeiros, de quê? Do reino dele, aleluia, do reino do Senhor, amém. Pela graça soberana de Deus recebemos o direito de sermos filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7, diz sobre essa adoção. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Escravo dos pecados, escravo da mentira, escravo de coisas terríveis, escravos da raiva, da ira. Você não é mais escravo disso. Você não é mais escravo da depressão, da tristeza. Você não é mais escravo disso. Você não é mais escravo. Mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro de tudo que é dele. Glória a Deus. Nós somos adotados. E nessa apostila existe um exercício que eu gostaria que depois você preenchesse. Está ali com tudo que foi colocado hoje, com esta aula poderosa da parte de Deus, os benefícios da salvação. Eu tenho certeza que Deus está falando contigo de uma forma poderosa e coloque em prática tudo aquilo que você recebe de graça você dá. Coloque em prática. Comece a absorver, comece a estudar, comece a rever todas as coisas que foram colocadas nos vídeos, nesse vídeo, e comece a aplicar dentro da sua casa, dentro com os seus amigos, com a sua amiga, com os seus vizinhos. Chame a sua família. Todos os dias, todas as segundas-feiras, nós temos um estudo. E esse estudo pode ser transmitido, colocado na sua família e tirado depois todas as dúvidas através do chat, também do YouTube, ou então pelo nosso canal de WhatsApp e as mídias que nós temos na igreja. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e eu te vejo na próxima aula da Escola de Crescimento Espiritual com o culto da Palavra. Fique com Deus.